1 Samuel capítulo 2, versículo 12. Diz assim o texto sagrado: Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Vamos orar. Peça para que Deus fale ao seu coração nesta noite. Senhor nosso Deus, nós estamos diante da Tua graça, diante da Tua presença santa, reunidos como igreja para Te adorar. E queremos que o Senhor nos dê, Pai, a Tua misericórdia, a Tua graça, ao falar conosco na Tua santa palavra. Abre nosso entendimento, abre as portas de nossos corações e torna o nosso coração uma terra fértil à Tua palavra. Que nossos corações sejam receptíveis à Tua palavra. Que não haja nenhum coração duro, nenhum coração rebelde, mas que todos nós possamos ter, pelo poder do Teu Espírito Santo, o coração quebrantado. Fala conosco, Senhor, profundamente na Tua palavra santa. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, não sei se vocês já ouviram falar sobre a teoria das gerações, do ponto de vista sociológico. É aquela teoria sociológica que define ou enquadra as gerações em determinado prospecto para fazer algumas análises. Por exemplo, se você é uma pessoa que nasceu antes dos anos 80, disse que você tem, então, ou faz parte da geração X. Se você nasceu entre os anos 80 e os anos 90, ou seja, da qual eu também faço parte, é a geração Y. Se você nasceu, então, dos anos 2000 para cá, é a geração Z. E mais recentemente, de 2010 para cá, a geração Alfa. Qual a diferença que há entre essas gerações? Quais são as características de cada uma destas gerações? O que nós podemos aprender sobre essas diferenças? Uma das características da geração X, dos pais que nasceram até os anos 80, ou antes dos anos 80, a geração da minha mãe, da minha avó. Uma das características do ponto de vista de educação, do ponto de vista pedagógico, é que o foco para aquela geração era provisão e educação. O foco estava em prover o sustento para a família, a manutenção da família, juntamente com a educação e o respeito. Era uma geração que não se preocupava muito com a questão do afeto, do carinho. A prioridade para aquela geração é o respeito. O filho tem que respeitar os pais, respeitar os mais velhos, respeitar os pais. E se necessário fosse, eles certamente disciplinariam com disciplina física, com punição, cinto, chinelo ou com vara. Mas era a geração que disciplinava fisicamente. E a prioridade para aqueles pais não era o afeto. Eles pouco estavam preocupados se você se sentia amado por eles ou não. O que eles queriam é que você respeitasse a eles. Essa geração X, a geração da minha mãe. E eu fui, não vou dizer vítima de surra, eu fui abençoado com as surras de minha mãe, o que gerou em mim um temor social e um temor com autoridades. Logo em seguida veio a minha geração. Aliás, geração de filhos. Eu sou filho da geração Y. E como a minha geração, a geração Y, é a geração que apanhou dos seus pais quando necessário, e é uma geração que desenvolveu respeito, educação, trabalho, esses valores, mas é uma geração que uma geração que apanhou dos pais e que não recebeu afeto dos seus pais, carinho. Os pais não costumavam dizer eu te amo. Qual o resultado disto? A minha geração, e especialmente a geração depois de mim, você que tem entre 20 e 30 anos, que faz parte da geração Z, é a geração que quer fazer diferente da geração X. É a geração que quer fazer diferente dos antigos. E às vezes até dão uma de expert em educação e pedagogia. E dizem, para que bater nos filhos? Não precisa bater nos filhos, não precisa dar um castigo físico. Basta o diálogo. Essa é a geração Y, mas especialmente a geração Z, que é as pessoas que têm entre 20 e 30 anos. É uma geração que diz, os meus pais não foram carinhosos, afetuosos, só se preocupavam em corrigir com vara. Eu quero fazer diferente, porque eu não quero que meus filhos passem pelo que eu passei. Não quero que meus filhos apanhem como eu apanhei. E às vezes esquece que você se tornou uma pessoa educada, uma pessoa de respeito, justamente porque seus pais foram firmes e rígidos na correção. Meus queridos irmãos, qual é a solução, qual é o caminho? Não é a minha opinião, meus irmãos.
Este púlpito não subsiste em nossa igreja para palestrantes exporem as suas opiniões. Eu tenho minhas opiniões e convicções a respeito disso. Se você quiser conversar em algum momento, pastor, o que você pensa sobre aspectos pedagógicos? Vamos conversar. Mas eu não estou aqui para dar minha opinião. Nem a opinião, muito menos a opinião de Piaget, de Freud. Estou aqui para ouvir o que o Espírito Santo tem para dizer à igreja. E se você é crente, ovelha de Cristo, de coração quebrantado e maduro, você também está com o coração disposto a ouvir o que Deus tem para falar à igreja. Nós devemos evitar os erros, porque nós somos humanos e os pais humanos cometem erros. Nós não somos perfeitos. A geração X, a geração da minha mãe, cometeu erro. A geração Y, que é a minha geração, comete erro. A sua geração também comete erro. Já que nós cometemos erros na educação de nossos filhos, nós precisamos então aprender à luz da palavra de Deus quais erros nós devemos evitar para que possamos educar nossos filhos para a glória de Deus. Meus queridos irmãos, o tema da mensagem de hoje é erros fatais na educação de filhos. Erros fatais. E por que são erros fatais? Porque se algum de nós cometermos algum desses erros, isso vai ser fatal para o futuro de nossos filhos. As consequências serão drásticas. E nós iremos aprender aqui através da vida de Eli. Eli era um sacerdote de Deus ali no período do profeta Samuel, no início do ministério do profeta Samuel. Eli era um homem que demonstrava às vezes traços de temor a Deus, mas era um homem que tinha algumas fraquezas, e uma das fraquezas de Eli eram seus filhos. A criptonita de Eli eram seus filhos, porque esse era o ponto fraco de Eli. Seus filhos. Seus filhos davam um mau testemunho. O capítulo 2, versículo de número 12, fala sobre esse mau testemunho dos filhos de Eli. Veja o capítulo de número 2 e versículo de número 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. A palavra hebraica Belial significa impiedosos, sem temor, sem respeito. Isso que significa Belial. E quais eram os erros dos filhos de Eli? Os filhos de Eli eram também sacerdotes ou aprendizes de sacerdotes. Eram filhos de líderes na casa de Deus. Enxergue Eli como líder na casa de Deus do Antigo Testamento. Os filhos de Eli, eles eram também líderes na casa de Deus. Eles ministravam no culto, eles lideravam o culto no Antigo Testamento, naquele período. E a Bíblia diz que um dos erros dos filhos de Eli era a falta de respeito com o culto a Deus. Porque a lei dizia que parte da oferta do sacrifício deveria ficar com o ofertante. E também dizia que era necessário primeiro queimar a gordura para depois tirar aquelas partes. Mas os filhos de Eli não respeitavam a lei de Moisés e tomavam tudo para si. E nem esperava queimar a gordura. E ainda por cima eram extremamente indelicados com o povo. O povo dizia, não, deixa queimar primeiro a gordura, ou deixa tirar um pouco da minha parte. E eles diziam, não, vai ser minha, vai ser nossa e pronto. Eram indelicados com o povo. Mas não somente isso, além da falta de respeito com o culto a Deus, o que era algo extremamente conhecido em Israel, esse mau testemunho. Eles também cometiam imoralidades. No versículo 22 em diante, diz que os filhos de Eli se deitavam com as mulheres à porta da congregação. E todo Israel sabia disto. Todo Israel sabia disto. O que Eli fez com seus filhos? Qual foi a atitude? O que um pai deveria fazer? De imediato punir seus filhos. Mas Eli, o que ele fez com seus filhos? Vamos aprender então quais foram os erros fatais de Eli, para que nós não venhamos a cometer estes erros. Meus queridos irmãos, isso também nos leva a entender que mesmo sendo filho de crente, é possível os filhos de crente não ter comportamento de crente, e pelo contrário, ser caracterizado como filhos de Belial. O fato de seu filho crescer na igreja não te dá garantia que seu filho seja crente. O fato de seu filho fazer parte da aliança da comunidade não te dá garantia de que ele seja crente. Por isso, nós devemos evangelizar e discipular constantemente nossos filhos. O primeiro erro fatal, meus irmãos, na educação dos filhos, é a omissão.
Ser omisso é um erro fatal que vai prejudicar toda a família e especialmente prejudicar a vida de seus filhos. Como assim a omissão? Meus queridos irmãos, Eli foi omisso na educação de seus filhos. Mas, veja, no versículo de número 23 e 24, é dito que ele conversou, ele corrigiu verbalmente seus filhos. Ele diz isso no versículo de número 23 e 24. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Por de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Aí você diz: está vendo, pastor? Eli corrigiu seus filhos. Correção positiva, já ouviu falar de punição ou correção positiva? O diálogo, o famoso diálogo. Não, pastor, tudo se resolve no diálogo. Chama os filhos para conversar. Agora, minha pergunta para você é: você acha que foi suficiente esse diálogo? Não foi suficiente. E você acha que agradou o coração de Deus Eli ter apenas dialogado e dado conselhos para os filhos? Não, meus filhos, não façam isto. E o povo falava para Eli: seus filhos estão fazendo isso. Ele só deu conselhos: não é bom fazer isto. Eles estavam praticando imoralidade sexual à porta da congregação, desrespeitando o culto. E uma prova de que esta correção positiva, esse diálogo não foi suficiente para Deus, é que Deus diz que Eli não repreendeu seus filhos. Porque para Deus isto não foi uma repreensão. Capítulo 3, versículo 13. Capítulo 3, versículo 13. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Deus está dizendo que ele não repreendeu seus filhos. Então, Deus esperava uma repreensão muito mais dura, muito mais firme e severa. De imediato, o que Eli devia ter feito era punir os seus filhos, tirando-os do cargo na igreja, tirando de suas funções litúrgicas, ministeriais. Mas por que Eli não fez isso? Ele foi extremamente omisso. Muitos pais são omissos na educação de seus filhos. Às vezes dizem: não, eu não sou omisso, eu corrijo, eu aconselho. E é interessante, meus queridos irmãos, que a Bíblia nos diz que a vara faz parte da disciplina. Sim, a vara faz parte, significa que nem sempre só o conselho resolve. Nem sempre. Não é minha opinião. Não é minha opinião. Provérbios capítulo 13, versículo 24, fala sobre isso. Em Provérbios capítulo 13, versículo 24, está escrito que a vara, ou quem disciplina com vara, ama a criança. Quem ama, cedo disciplina, e com vara. Provérbios 13, versículo 24. Quem ama, cedo disciplina. Está escrito também em Provérbios, capítulo de número 29, versículo 15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo vem a envergonhar sua mãe. A vara e a disciplina dão sabedoria. A minha pergunta para você, da geração Z, ou da geração Y, que abomina a disciplina física, a minha pergunta é: quem é mais inteligente, você ou Deus? Quem entende mais de educação de filhos, você ou os youtubers que você segue, ou Deus? Quem sabe mais educar um filho? O próprio Deus nos corrige e associa a correção para com seus filhos usando a palavra açoite. Hebreus capítulo de número 12 está escrito que Deus açoita a quem Ele ama. É claro que em qualquer tipo de processo humano existem imperfeições. Nós sabemos que inclusive em nosso país existem leis de proteção às crianças e adolescentes, porque na geração X, às vezes os pais exageravam, corrigiam de forma a machucar mesmo severamente os filhos. Então, às vezes, o papel das autoridades é proteger estas crianças. Não está errado a lei proteger as crianças. Tem que policiar, mas não tirar a autoridade de correção dos pais. Veja como a sociedade ela pende sempre para extremos.
A geração X tinha liberdade e corrigia fisicamente. A geração Y, e bem como as autoridades que fazem parte dessa geração, para corrigir os extremismos, os exageros na correção, querem eliminar totalmente a correção e substituir por uma disciplina positiva. Você já sabe quais são as consequências? Os psicólogos já fizeram um experimento social para dizer quais são as consequências de tirar a vara, a correção. Você já sabe quais são? Não dá para saber ainda. De onde eles tiraram que as consequências vão ser boas se ainda não deu tempo? Mas logo, logo você vai saber, se é que a gente já não está vendo e presenciando as consequências disso. Meus irmãos, a quantidade de professores que estão pedindo demissão, licença médica, que estão em depressão, o Estado com dificuldade de encontrar professores, porque ninguém quer dar aula, porque as crianças e os adolescentes não respeitam os professores, não respeitam, batem nos professores. Isso começa onde? Aquele que não respeita o seu pai e sua mãe não vai respeitar qualquer tipo de autoridade. As consequências nós já estamos vendo. Então, nós devemos entender que muitas vezes os pais da geração antiga, às vezes exageravam. Aí você pensa, por isso que é melhor a disciplina positiva. Sabe o que está acontecendo com a geração hoje? A geração Y, a geração Z. Os pais dizem, eu não vou corrigir ou bater no meu filho, não. Eu prefiro o diálogo. O diálogo evita de bater, mas o filho fica te testando. Veja se eu estou mentindo. Fica te testando e você fala, não vou contar até 3. Fulano, desce daí. Fulano, me obedeça. Sabe o que acontece na terceira vez? Você já está ou xingando, ou sendo grosseiro com seu filho. Uma palmada, depois de 5 minutos, passou a dor. Mas a sua grosseria vai marcar a alma dela para sempre. E você diz, eu sou um bom pai, uma boa mãe, porque eu não bato meus filhos. Não bate, mas você é violento com palavras. E você é violento com palavras porque ele não te respeita. Porque ninguém tem sangue de barata. Se o filho fica te desrespeitando, te desobedecendo, uma hora você vai falar de maneira mais dura e grosseira. A minha geração, bastava meu pai olhar, bastava minha mãe olhar. Eu já obedecia, sabe por quê? Medo de apanhar. Mas esta geração prefere se achar mais inteligente do que o próprio Deus, mais sábio do que o próprio Deus. Entre o Espírito Santo e Piaget, tenho certeza que eu fico com a opinião do Espírito Santo. Eli foi negligente, foi omisso, e esse é um erro fatal. Por que fatal? Por que fatal? O capítulo 4, versículo 11, vai dizer por que foi fatal. Os filhos de Eli sofreram as consequências, a morte. Por quê? Porque estavam entregues a si mesmos. Então veja, o primeiro erro fatal na educação dos filhos, meus irmãos, é a omissão, a negligência. O segundo erro fatal na educação dos filhos é a idolatria. Idolatria dos pais. Veja o capítulo 2, versículo 29. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei que se fizessem na minha morada? E tu, por que me honras a teus filhos mais do que a mim? Para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Quando o pai ou a mãe não corrige seu filho como Deus manda, é porque este pai e esta mãe está honrando mais os seus filhos do que o próprio Deus. Isso significa que é idolatria. E às vezes a geração Y, a geração Z, poupa tanto seu filho com o argumento de que ama, mas às vezes não está percebendo que na verdade idolatra seu filho. Você já percebeu que essa geração é a geração que quer poupar os seus filhos de toda frustração? E você já percebeu que a geração X, a geração Y ainda tem maturidade emocional porque aprendeu a se frustrar, aprendeu a ouvir um não? E a geração atual não quer dizer não para os seus filhos. Está poupando a todo custo os seus filhos. Quem é da geração do metiolate, não é? A geração, veja o reflexo comercial da geração Z. Tiraram o ardor, né, do metiolate. Hoje o metiolate é bem Nutella. Não. Até o metiolate ficou Nutella. Não sente mais dor. Para poupar a criança de sofrimento.
Você falar para uma criança o que é bezetacil, ele nem sabe o que é isso, não é? Pois é. Porque é uma geração que os pais tentam proteger e poupar a todo custo. Não pode se frustrar. Aí fica no meio do shopping esperneando no chão, fazendo vergonha para sua mãe. E sabe por quê? Porque os pais idolatram seus filhos. Querem poupar a todo custo. Querem poupar de entristecer. Querem poupar de frustrar os filhos. E se você transformar o seu filho em um Deus, saiba de uma coisa, o Espírito Santo ele tem ciúmes de nós. Deus não admite que nós coloquemos nem nossos filhos no lugar dele. Por quê? Você quer saber por quê? Porque ele colocou o filho dele no seu lugar, para te livrar do inferno. É o mínimo, é nós não colocarmos nossos filhos acima das leis, acima das normas, acima dos princípios. Nós não podemos idolatrar nossos filhos. Eli pagou um alto preço porque ele idolatrava seus filhos. E veja, inclusive no que diz respeito ao culto a Deus. Interessante, os filhos de Eli não respeitavam o culto a Deus. Eles não respeitavam, mas eles estavam no culto. Eles estavam cultuando sem respeitar o culto. E Eli não se incomodou, não corrigiu severamente seu filho ou seus filhos por causa da falta de honra. Porque o versículo 29 fala sobre honra no culto, sacrifícios. Veja o versículo de número 29. E tu, porque honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo. Oferta, altar, sacrifício. Veja, a nossa geração poupa nossos filhos, nossas crianças, nossos adolescentes ou jovens, até de uma correção quanto a isto. Sim, você não deve honrar seu filho mais do que a Deus. E você deve, nós todos precisamos ensinar nossos filhos a respeito do temor e da reverência no culto. Temor e reverência no culto. Filhinho, filhinha, quando chegar no culto, chegar na igreja, porque nós estamos adorando ao nosso Deus. Mas e se o filho começar a fazer bagunça? Você leva lá para fora, fala, você se comporte no culto a Deus, porque senão eu vou te corrigir. E volta, ensina. No começo vai ser difícil, desafiador, mas depois a criança vai aprender. Não estou falando de bebê de 6 meses. Quem é que vai controlar um bebê de 6 meses? Mas se, mesmo sendo um bebezinho de colo, estiver incontrolável, porque às vezes é cólica, calor, normal, a culpa nunca é da criança. Você leva a criança para o berçário, acalenta a criança e volta para a criança já desde pequena entender o que é o culto a Deus. Graças a Deus, as nossas crianças são comportadas. Veja o silêncio. Agora ouça o silêncio. Falei, veja o silêncio, não é? Depois ouça o silêncio. Ouça o silêncio. Sabe o que é isso? Na igreja presbiteriana, nós aprendemos reverência à palavra e ao culto a Deus. Você já viu no dia da cantata e no dia quando as crianças vão cantar, elas ficam ali, aquele silêncio. Mas quando é bebê de colo é mais difícil controlar, é bem verdade isto. Mas a criança já tem que ver no pai, que o pai e a mãe já respeitam o culto. Não, começou a fazer um barulho que você não consegue controlar, não espere, porque a palavra de Deus está sendo pregada. Eclesiastes 5 diz, cale-se diante dele toda a terra. Quando Deus fala, todo mundo... Mas a criança ninguém controla. Leve para fora, acalenta, acalma. Se tiver idade já de entender alguma coisa... Você repreende, olha, é o culto a Deus. Próxima vez, se você não se comportar, você vai ser corrigido. Já comece a rezar a cartilha desde casa. Estamos indo para a igreja. E depois ele vai se habituar. E quando as crianças, até as crianças visitantes, que não são membros da igreja, quando entram aqui no culto ou percebe o silêncio, as crianças se comportam. Sabia disso? Porque criança imita outra criança. Mas quando começa um barulho de um, a outra responde do outro lado. Porque é natural da criança. A criança ouve o barulho de outro bebezinho gritando, a outra grita. Tal. É natural. Mas é papel nosso educar.
E os que não têm filhos têm que ter compaixão e entender que os pais estão no processo de educar seus filhos. Porque o culto é um lugar de reverência ao nosso Deus. É um lugar de reverência ao nosso Deus. Mas se não estiver, essa reverência não estiver no coração do pai e da mãe, não tem jeito, não vai ter solução. Tem que começar no coração do pai e da mãe, porque o problema não é a criança. Não é a criança. Meus queridos irmãos, veja, a idolatria pode trazer sérios prejuízos. Não idolatre o seu filho. Se você precisar punir, puna seu filho. Se precisar corrigir de maneira mais dura, corrija. Se precisar frustrar o seu filho, frustre o seu filho. Mas não idolatre o seu filho. O primeiro erro fatal na educação dos filhos é a omissão. O segundo erro fatal na educação dos filhos é a idolatria. O terceiro erro fatal na educação dos filhos é a rebeldia. Rebeldia de quem? Dos pais. Mas como assim? Sim. Porque se Deus fala contigo e te ensina que você tem que corrigir seus filhos e você não corrige, você está sendo rebelde. E Eli foi rebelde. Veja o texto no capítulo 3, versículo 13. Versículo 13. Porque, isso é Deus falando, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele não os repreendeu. A iniquidade dos filhos que Eli bem conhecia. Ou seja, Deus está dizendo o seguinte, eu já repreendi Eli, já corrigi Eli, já ensinei Eli, e ele, sobre o pecado que ele bem sabia dos filhos, e ele não repreendeu. Repreender de que forma? Não é só a disciplina positiva, é algo mais punitivo mesmo. Ou seja, Eli se manteve rebelde. Talvez alguns pais aqui hoje não sabiam dessas informações. Talvez você faça parte da geração que foi influenciada pelo mundo. E você ainda não sabia qual é o caminho para a educação. Qual é o jeito certo de educar? Primeiro, o conselho. Você não vai sair batendo em seu filho sobre qualquer erro. Seu filho quebrou o copo, vai bater. Claro que não, ele não sabia. Agora, e é um acidente. Por acaso, quando você sofre um acidente de carro na rua, você apanha? É, às vezes, né? Mas é um acidente. Você não vai punir a criança porque deixou cair um copo e quebrou o copo. Não. Agora, se você disse, não risque o carro. Se você riscar, você vai apanhar. No dia seguinte, a criança foi lá sabendo que não podia e riscou. Isso é rebeldia. Aí não vai adiantar conselho, você tem que punir. Senão ela não vai mudar. Agora veja, algumas pessoas que aqui estão não sabiam que a Bíblia ensina que tem que punir fisicamente, se for necessário. Mas antes de chegar nesse estágio, você vai tentar sim, dialogando no sentido de ensinar, olha, não faça isso, porque a Bíblia fala isso, obedeça seu pai, você tem que obedecer seu pai, porque Jesus morreu na cruz por você e ele te ama. Como gratidão, você tem que obedecer seus pais. E se você não obedecer, então primeiro você vai no diálogo. Não funcionou? Não fique testando. Aí o próximo passo, sim, é a disciplina. E quanto mais cedo você disciplinar, mais cedo seu filho vai te respeitar. Agora, se seu filho já é um adolescente, não tem muito o que fazer. Porque se ele é um adolescente, se você for disciplinar ou dar uma surra agora, o efeito vai ser bem pior. Vai ser contrário. Porque já é uma mocinha, já está desenvolvendo as partes do corpo, já é um rapaz, e agora você vai resolver disciplinar, você vai perder seu filho. Mas cortar a conta da Netflix já vai ajudar. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos entender que hoje você está aprendendo na palavra de Deus qual é o jeito certo de educar os filhos. E agora, depois de hoje, se você continuar idolatrando seu filho e poupando a todo custo, se você for omisso e não corrigir seu filho depois de hoje, então você está sendo rebelde a Deus, como Eli foi rebelde a Deus. E qual foi a consequência? Versículo 11 mostra a consequência. Capítulo 4, versículo 11. Capítulo 4, versículo 4 primeiro. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 4.
Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos, entronizada entre os querubins. Os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Agora, o capítulo 4, versículo 11. Foi tomada a arca de Deus e mortos os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Por causa da rebeldia de Eli, da idolatria, da omissão e da rebeldia, os filhos de Eli morreram. Veja, isso foi um castigo não só para os filhos de Eli, mas para o próprio Eli. Porque não tem pior castigo para um pai do que perder seu filho. Ele sofreu a consequência. E as consequências da omissão e da rebeldia de Eli e da idolatria não foi só para sua casa, mas para todo Israel. Veja o versículo de número 18. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli de cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque já era homem velho e pesado, e havia ele julgado Israel 40 anos. Versículo 17 diz que Eli ouviu que os seus filhos morreram, mas ele não caiu para trás. Ele ouviu, seus filhos morreram. Ele deve ter ficado, obviamente, triste, mas não caiu para trás. Ele só caiu para trás quando ele ouviu que levaram a arca de Deus. Que roubaram e levaram a arca de Deus. Por quê? O que Eli chegou à conclusão? Tudo isso foi culpa minha. Agora todo Israel vai sofrer por causa da minha negligência como pai. Não espere você receber uma notícia que você vai cair para trás. Não espere você receber uma notícia a respeito dos seus filhos, uma notícia tão ruim a ponto de cair para trás. Corrija seu filho no caminho que ele deve andar e ele não se desviará deles. Meus irmãos, esses são os erros fatais na educação dos filhos. Omissão, idolatria e rebeldia. Que Deus nos ajude a cumprir a sua palavra.